tanto os professores que prontamente se dispuseram a bater esse papo aqui sobre marketing, sobre gestão, sobre Copa do Mundo. Agradeço também a todos os que disponibilizaram a dedicar essa 1 hora aí para a gente conversar um pouco mais sobre isso, né? Adquirir conhecimento, adquirir conhecimento em um maior evento do futebol do mundo, né? A gente está tendo a oportunidade aqui de discutir coisas que estão bem recentes acontecendo no futebol, coisas bem recentes que conectam aqui com as nossas áreas de estudo. E lógico, né? O futebol interativo voltado aí para a educação está abrindo esse espaço para quem é aluno do futebol interativo, para quem nem é aluno do futebol interativo, apenas adquirir eventos gratuitos ali nossos, né? Também vai ter a possibilidade agora de ouvir os professores que dão aula, né, em cursos do futebol interativo, alguns, o Zanetti já participou aí de eventos nossos também. Eu vou fazer uma sequência aqui de perguntas para os nossos profissionais. Em algum momento a gente vai abrir para que outras pessoas façam perguntas, então se você tem alguma dúvida relacionada a marketing, alguma dúvida relacionada a esse setor na Copa do Mundo, a gestão, a como entrar no clube, a como trabalhar numa empresa de casa de apostas, como, por exemplo, a Estrela Bet. Enfim, se a gente tem dúvidas que relacionam gestão, marketing e futebol, anota aí, deixa esquematizado, porque em um certo momento aqui os professores vão poder apresentar, né? Vão poder responder a pergunta de vocês. Começando com uma pergunta bem simples, eu queria, e aí pode começar pelo Fabrício, depois o Rafael, depois o Cláudio. Fale um pouco sobre você, Fabrício, um pouco sobre você, Rafael, Cláudio, um pouco sobre a carreira de vocês, o que fizeram vocês interessarem no futebol, né, no mundo do marketing. Fiquem à vontade para falar. Voltei agora. Isso. Está aparecendo, Fabrício? Ótimo. Legal. Putz, você está mutado, Fabrício. Opa! Onde que a gente parou? Porque eu caí bem no iniciozinho da explicação. Então, você vai contar aí um pouco da sua carreira, né? O que fez você atuar no marketing, hoje está no clube, né? Enfim. Legal. Voltei bem na hora, então. E você se apaixonou aí por certeza. Estar no clube e atuar nesse esporte, no setor de marketing? Bom, eu até falo bastante aqui nas aulas que eu dou no futebol interativo. Eu tenho aí mais ou menos uns 10 anos para trás aí de experiência no mercado publicitário. Eu sou publicitário de formação, comecei trabalhando em agência de publicidade, então foram quase 10 anos aí em agência, junto com estágio e realmente trabalho já graduado, vamos dizer assim. Depois desse tempo aí de uns 10 anos, eu trabalhei em grandes agências e tudo mais, me vi um pouco estagnado e querendo trabalhar com algumas coisas que eu sempre quis trabalhar desde os tempos de faculdade. Uma delas era o esporte. E fiz um movimento de fazer networking e tudo mais, aproveitar um pouco da carreira que eu já tinha feito no mercado publicitário. E tive a oportunidade de passar pelo marketing do Flamengo. Depois do Flamengo, tive a minha primeira passagem na Ponte Preta. Passei depois trabalhei com corrida de rua, passei pelo Santos. Tive a oportunidade de trabalhar também como patrocinador no Cartão de Todos. Trabalhei com NFT. Depois trabalhei novamente com corrida de rua e hoje estou aqui de novo na Ponte Preta, numa nova situação. Antes eu havia trabalhado como gerente comercial, hoje eu trabalho como gerente de marketing e também da área comercial. E aí eu sempre digo para o pessoal que é importante não abandonar as experiências prévias aí para quando for buscar um espaço nesse mercado aí esportivo, porque foi a minha experiência prévia que me colocou na minha primeira experiência no futebol. E se eu puder dar uma dica aí também, nem sei se é o momento, mas nunca percam muito tempo quando vocês forem falar com as pessoas pedindo emprego. Pede para bater um papo, porque quando você bate um papo, você dá a oportunidade da pessoa que está do outro lado te conhecer sem precisar te chamar para uma entrevista de emprego. Então, você cria a tua oportunidade
não fica na mão da possibilidade de alguém te chamar para uma entrevista de emprego ou não. Legal, Fabrício. Essa sua fala é bem interessante, né? Vai muito de contra o que as pessoas dizem, né? De você vai lá, sai entregando currículo, sai fazendo o que todo mundo faz, né? Então, que tal você abrir um espaço ali e poder, em alguns minutos, apresentar o seu projeto, né? Fazer ali um pitch de venda seu pessoal, para que você possa entrar no clube e fazer parte do setor do clube. Você apresentou aí, né? Você bem rodado nesse mercado e hoje está na Ponte Preta. Bacana. E você, Cláudio? Até para complementar, assim, Boa, pode falar. Eu participei de muitos eventos, assim, eu senti que era necessário participar de muitos eventos, conhecer um pouco do mercado e também falar com muita gente. Então, eu fiz o que todo mundo faz, de chamar no LinkedIn, de participar de evento, de estar lá no lugar onde as pessoas do mercado estão. Mas a diferença é que eu nunca abordei ninguém em nem no LinkedIn, nem pessoalmente, perguntando, tem uma vaga aí, ó, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, sei fazer aquilo outro. Sempre abordei falando, cara, quando você puder, vamos tomar um café. Queria entender um pouco como as minhas experiências e as minhas habilidades, enfim, podem se encaixar no mercado de esporte. E aí foi numa dessa que as coisas deram certo. Justamente porque eu estava conversando com a pessoa, não numa entrevista de emprego, mas num bate-papo. A pessoa me conheceu, abriu uma vaga onde eu me encaixava e aí, por aí já foi. Legal, fica a dica de ouro aí para quem está participando. E eu não sei se tem pessoas que não são alunas do futebol interativo aqui, eu imagino que sim, mas eu acho que duas grandes oportunidades você como aluno do futebol interativo uma dessas em que você participa de uma aula um pouco parecida como essa, né, mas o professor vai trazer um conteúdo ali um pouco mais extenso, e você tem a oportunidade de abrir o microfone, você tem a oportunidade de se apresentar, você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho para o professor em um segundo momento ali, e após o curso você tem a oportunidade de tete a tete com o profissional da Ponte Preta, com o profissional, enfim, um profissional de diversos clubes aí, apresentar o seu trabalho através da nossa experiência prática, né? Através da experiência prática que a gente fornece aos clubes parceiros do futebol interativo. Então, o que o Fabrício disse, nós, enquanto encurtadores aí de espaço entre você e a pessoa que vai te empregar, que pode ser um desses que estão aqui, né? O Rafael, o Cláudio, o Fabrício, encurta esse espaço para você. Seja de você poder aqui, agora, abrir o microfone e falar com os profissionais, seja você dentro de um clube durante 2 semanas ali, experienciando o clube e também apresentando o seu trabalho. Né? Então, muito legal a fala do Fabrício. E você, Cláudio, o que te colocou nesse mundo do futebol e hoje estando no Cuiabá, né, como supervisor de marketing? Bom, antes de mais nada, prazer estar aqui, tá? Ainda mais com pessoas aí de grande bagagem, né? Rafael, o sobrenome dele pesa, é impressionante. O Fabrício, cara, nós já trombamos de algumas situações, tá? Mas é um prazerão estar aqui. Vamos falar um pouco do global, né? Porque é um assunto assim, a Copa. Cara, nós estamos vivendo um momento totalmente digital que não se tinha uma entrega assim há 4 anos atrás. Não se falava em uma Copa assim há 4 anos atrás, né? Não se falava no meio digital como é hoje, né? Como as ativações são feitas, né? Então, nós estamos vivendo um momento totalmente novo. Vai ser a Copa das Copas. Todo mundo fala Copa da Copa. É recorde atrás de recorde, recorde atrás de recorde de arrecadação, de receita, de investidores, de patrocinadores, de parceiros, vão surgindo várias nuances, né? Mas assim, o Cláudio, resumindo, para a gente não entrar nas delongas aí do que a gente vai começar ainda, né, prazerão. O Cláudio aqui é formado em Direito e Marketing, e quando eu formei em Direito, eu comecei a prestar serviços para alguns clubes aqui de Belo Horizonte, né, eu sou de Belo Horizonte, estou passando férias aqui, fui prestando principalmente na área, quando era muito comum há 10, 12 anos atrás, os clubes possuíam empresas, né, de marketing terceirizadas, eles não possuíam um departamento de marketing. E a gente prestava serviços, e uma dessas eu fui prestando serviço na América, comecei no sócio-torcedor, aí gostei do marketing, fui estudar marketing, fui especializar, enfim, não que assustei, eu já estava lá assistente, analista de marketing negócios,
E aí, depois de 10 anos de América, eu acho que eu precisei dar uma mudada e eu tive o convite aí do Cuiabá, né, o Cuiabá Esporte Clube aí, né, uma SAF já com, né, a SAF de 2004, que tem 21 anos ainda, é um bebê dentro desses grandes aí do mercado, e aí eu tive esse convite de ser supervisor de marketing lá, e lá eu estou trabalhando nessa parte do, vamos dizer, o agronegócio e o futebol bem engajados aí, nós vamos falar aí bastante, o que a gente puder passar o máximo de informação aí para o pessoal. Parabenizou aí também os dois participantes, né, para vocês terem noção desse momento gratuito que a gente está tendo aqui e o peso que é de ter pessoas grandes aqui do mercado do futebol, que também está em torno do futebol, que é o caso do Rafael Zanetti. Rafael, o que te coloca aí hoje como head de patrocínios da Estrela Bet, né, o que te fez estar nesse espaço e porque hoje você trabalha nesse meio do futebol, né, se tornou apaixonado por isso e também quer ganhar dinheiro com isso, né, por que não? Conta um pouco da sua carreira pra gente, Rafael. Beleza, então, uma boa noite a todos aí, obrigado pelo convite, né, prazer imenso aí com a mesa de grandes nomes aí, como o Cláudio e com o Fabrício, já amigos já. Enfim, né, eu comecei, acho que talvez com muita gente aqui que foi um atleta frustrado, né, que queria seguir a carreira esportiva e acabou que não conseguiu. Então, quando eu entrei na faculdade de administração, eu me encantei pelo marketing, então juntei o esporte com o marketing, e aí realmente eu faço, eu sou um privilegiado por isso que eu trabalho com o meu sonho, isso é uma coisa que eu sempre faço, então já estou há mais de 15 anos na área de marketing esportivo, né, então já posso dizer que quando eu cheguei era tudo mato, não que mudou muito ainda, mas já evoluiu, mas eu realmente sou um cara que realmente faço e busco que a gente consiga aumentar o mercado, que a gente precisa muito de iniciativas como essa aqui, profissionais de qualidade. Então, realmente é algo que a gente precisa, tá? Então, minha carreira, eu acabei me baseando em alguns aspectos, né? Eu trabalhei com pesquisa esportiva, né? na Informídia Pesquisa Esportiva, que não existe mais, hoje é Ibope Repcom. Fiquei uns 4 anos lá, em São Paulo, né? Fiz a minha carreira uma parte em São Paulo. Depois eu fui para o Grupo Fígia, que é um grupo muito focado em futebol, numa época ali de Copa do Mundo, no Brasil. Então ali a gente fez as primeiras ativações do Itaú para a Copa do Mundo. A gente atendeu Samsung, Adidas. Foi ali que me deu uma grande expertise em relação ao planejamento e ativação de patrocínio. Passando dali, eu fui para o Palmeiras, numa época bem específica do Palmeiras, de transição, a época do Paulo Moro, que quem conhece aí, sabe, a gente pegou a terra arrasada total do clube e fizemos uma virada de chave, que hoje o Palmeiras foi desde aquela época que a gente começou a criar as primeiras situações do Palmeiras. Eu fui gerente de marketing do Palmeiras. Saindo do Palmeiras, eu tive uma experiência como diretor de negócio do Avaí. Eu sou de Florianópolis, então voltei para minha terra. Depois, tive uma parte de empreendedorismo também, com a Passione, marketing esportivo, também de curso, consultoria, até que veio o convite para trabalhar no Galo, com gerente de marketing do Galo. Após o Galo, tive uma passagem rápida pelo Cruzeiro, e como head de patrocínio do Cruzeiro. Depois eu vim para a Estrela Bet, eu estou mais de um ano aqui na Estrela Bet hoje, e então eu passei por várias cadeiras no mercado, aí, tanto do clube quanto patrocinador, como empresa de pesquisa, como consultoria. Eu acho que isso ajuda muito em relação a gente ter uma visão mais ampla de todo o negócio, do marketing esportivo como um todo. E eu estou com uma satisfação muito grande aqui para responder as perguntas de vocês, e que eu estou à total disposição de vocês. A apresentação dos três já foi uma aula para nós de dedicação, de estudo, de abertura, né? Abrir ao novo, abrir ao diferente. Bem bacana aí já a fala inicial de vocês. Eu queria iniciar esse papo, eu acho que
A Copa do Catar, eu acho que é uma das coisas que mais me assustaram enquanto uma pessoa que trabalha no setor de marketing, enfim, trabalha com gestão, com futebol. É um investimento que o próprio Catar fez na Copa, né? Faz 20 vezes mais do que o que foi investido na Rússia. Lógico, por trás tem todo essa situação de trabalho análogo à escravidão, das pessoas que construíram os estádios, tem todo esse sistema conservador muito radical, né, do país, né, que leva até questionamentos do porquê a Copa ter sido lá, mas dado um investimento tão alto como esse, vocês que têm uma bagagem de trabalhar tanto em clubes quanto em fora de clubes, é possível o Qatar ter um retorno, não vou dizer não só financeiro, mas um retorno para que em 2023 eles sejam maiores do que todo esse investimento que eles dispuseram a uma Copa de um país que nem tem histórico futebolístico? Acho que é uma muito curiosidade minha, assim. E aí, qual dos três estiver a fim de responder, cara, eu acho que sim, ou eu acho que não tem um retorno, e se tem um retorno, em quê? Financeiro? Cultural? Enfim, social, não sei, qual o retorno de um país que investiu muito mais, 20 vezes mais do que a Rússia, e muitas vezes mais do que todas as edições que nós já tivemos de Copa, né? O porquê disso, e se isso realmente traz um retorno. Assim, ao meu ver, sim, o retorno, obviamente, ele é financeiro para frente, principalmente um retorno de legado que vai ficar para o país, mas assim, muito menos um legado de instalações e esse tipo de coisa, porque acho que nem é muita essa questão que está sendo posta, mas um legado de colocar o Qatar, entre aspas, no mapa além do futebol, né? Assim, é um legado turístico, é um legado de investimento, de tudo isso. Assim, eu vejo sim possibilidade de retorno, mal comparando aí a Barcelona 92, enfim. Então eu vejo muito mais legado do que um retorno sobre o investimento imediato, enfim. Por mais que a gente esteja falando aí de patrocínios na casa de entre 15 e 100 milhões de dólares, de um faturamento estimado de 6,2 bilhões de dólares e esse tipo de coisa, eu acho que o retorno sobre esse investimento ele é até um pouco menos tangível do que se a gente for ver só em números. Cara, vamos lá. É uma pergunta bem complexa, tá? Eu tive a oportunidade de estar no Qatar semana passada, tá? Então até por isso eu quis estudar mais de perto, entender mais qual era a situação do país, como é que... Então, assim, é algo que foge do futebol, né? É uma coisa muito mais ampla, né? Se a gente pegar a história do Qatar, é uma história de um país muito pobre, que vivia basicamente de pesca, de pérola. O emir lá deu um golpe no pai dele, assumiu o poder e fez um investimento absurdo numa técnica de gás natural e deu muito certo, e hoje os caras são muito ricos por causa disso. Então, um país muito pequeno que tenha uma situação considerável de dinheiro e tem as suas ambições, né? Então, as suas ambições dentro da projeção do Qatar é uma projeção, como o Fabrício falou, de estar no mapa do mundo, né? E uma das formas de estar no mapa do mundo tem muito dinheiro, mas ninguém me conhece. Então, assim, eu preciso estar no mapa do mundo, chamar atenção. Então, o esporte é uma forma de chamar atenção. Qual outro evento que conseguiria juntar tantas pessoas de um outro país, quer dizer, de vários países no Qatar, né? Então, é algo muito maior do que uma Copa do Mundo só. Então, o dinheiro investido, obviamente que não é um retorno direto, obviamente que é muito mais uma questão de uma propaganda política, talvez uma questão comercial de outros tipos de situações fora do futebol.
e muito mais de falar, a gente existe, a gente é um país rico e veio aqui para conhecer a gente. A partir disso, eu acho que não é um dinheiro que vai fazer falta para ele, porque realmente o investimento foi muito acima do normal, mas eles têm essa capacidade de fazer isso. E eles estão usando o futebol para isso, para mostrar ao mundo a sua capacidade e mostrar que eles existem, né? Vamos chamar dessa maneira. O que eu acho que é importante a gente entender, né, é que o futebol tem uma situação acima do normal, então uma Copa do Mundo tem uma veia de futebol que um país que fica focado no gás natural, o gás natural é algo que pode acabar, né? Existe até uma frase que eles usam que na B do Catar de Dubai, que eles usam tipo, meu pai andava de camelo, o meu avô andava de camelo, meu pai andava de camelo, eu ando de Lamborghini, o meu filho ele vai andar de camelo, algo assim. Os recursos eles são finitos e eu preciso achar outros tipos de alternativas de investimento para que a gente possa evoluir. Então, uma das evoluções é trazer o Catar para o mundo como uma situação de investimento, de outras situações, turismo, enfim, faz parte da política do país sediar esses eventos. Então, é uma política que já vem há algum tempo, né? Eu realmente espero que eles mantenham essa política em relação ao futebol, que tenham depois um campeonato forte, porque hoje não tem nada disso, né? Inclusive, foram construídas uma série de arenas, que realmente eu não sei que fim que vão ser essas arenas, mas realmente é uma coisa muito atípica das outras Copas, né? É uma coisa muito... Se a gente for perceber do ponto de vista... É uma coisa muito mais forçada, assim, vamos chamar assim, do que uma Copa do Mundo normal, como essa próxima Copa com México, a Estados Unidos é um país, né, com uma estrutura muito maior, com uma tradição muito maior no futebol. Enfim, eu acho que do ponto de vista a pergunta, eles não estão muito preocupados com o investimento, mas sim com esse retorno. E assim, eles conseguiram o objetivo deles, que é o mundo inteiro tá olhando para aquele país pequeno nesse período. Então, acho que esse é o grande ponto. Então, hoje a gente já sabe que existe, uma série de pessoas já foram para lá. Então, o Qatar existe e está no mapa do mundo agora. Para não complementando o que os dois falaram, né? Que assim, eu que vivo, né, hoje num Cuiabá que tem pouco tempo de tamanho, de estrutura, e que hoje joga num estádio de Copa do Mundo, né, a gente percebe que sim, alguns legados vão ficar, assim, de certa forma, enraizados pelo fato daquela questão de Copa do Mundo, ele traz aquele instinto interno ali para o país, que pode sim ter um crescimento no futebol interno. Eu acho que sim, que vai ter essa nova característica, essa nova roupagem, essa nova estrutura. É lógico que, né, convenhamos, né, um estádio lá que quantos mil, acho que 80 e não sei quantos mil lugares, né, pode ser que nunca mais vai encher, né, mas não é uma situação bem diferente do Brasil, né. A Copa no Brasil, para se ter ideia, né, talvez se a gente não tivesse Copa, com certeza muitas dessas obras de infraestruturas hoje não teriam saído do papel. Infelizmente a gente sabe que recursos, enfim, né, nós vamos falar sobre isso agora, mas não é o caso do Catar, né, e só pegou o que ele tinha e colocou mais ainda, mas eu acho que vai trazer um legado sim, né, é mais uma visão no mapa, sim, botar, mesmo que não seja o futebol, mas, cara, Catar, agora tá na cabeça, muita gente nunca tinha ouvido falar e já tá sabendo, sabe onde né, tem uma noção um pouco melhor, e a questão agora, né, a Copa Digital, todo mundo tá lá, né, sabendo um pouco mais ainda. Qatar sediar a Copa do Mundo passa por uma ação muito mais estratégica do que financeira, foi falado aqui. E o Eduardo falou Qatar, assim como o Rafael está mencionando, eles querem ser visíveis para negócios, assim como Dubai e os Emirados Árabes são hoje para os negócios.
Mais alguém, alguns alunos que estão aqui querem abrir o microfone, tocar nesse assunto, alguma dúvida que ficou sobre isso, ou a gente pode partir para o próximo papo? Fique à vontade para abrir o microfone, a câmera. Só para complementar ali o comentário do Eduardo, é bem isso mesmo. Então, assim, eu pude perceber que eu acabei andando em alguns países ali, eles são bem parecidos, assim, nesse sentido, assim, de ter uma pessoa muito forte ali, que era um país muito pobre e achou um recurso natural, alguma coisa nesse sentido. No caso de Dubai, eles já estão, acho que um passo à frente, já a parte natural deles já é menor do que o resto, então tem uma questão grande de startup, tem uma questão grande de tecnologia, de outros tipos de recursos, de turismo, mas a Arábia também, que eu acabei passando também, está começando a se abrir para o mercado, né? Então eles têm muito essa visão de mundo e precisamos fazer coisas diferentes, coisas novas para atrair pessoas diferentes para fazer negócios, e as coisas são muito bem feitas lá, muito modernas, e justamente buscando, sempre atraindo esse tipo de investimento. Então acho que o Qatar ele deu um passo a mais, ele, talvez por ser mais rico, talvez por uma questão do gás natural, mas eles são parecidos nesse sentido, assim, de buscando sempre algo diferente, que não são países muito seguros, países que com uma economia muito forte e muito moderna, assim, tu vê, as coisas são muito modernas, muito grandes e chamam atenção, assim, pela grandiosidade das coisas. A Arábia, inclusive, está fazendo um grande investimento no futebol agora, né? Cristiano Exatamente, Ronaldo no Al eu estava Nassr. até olhando isso. E é um Eu ia negócio. até falar sobre isso. E agora que tu passa lá, agora que eles estão construindo metrô, então eles estão numa situação, assim, de ver que é um país muito mais fechado. Eu consegui ter acesso à Arábia por causa do Raya Card, que é o tipo FID lá, que é quando tu compra o ingresso da FIFA, eles te dão, então assim, ele não precisa de visto, o visto é bem caro, então assim, ele é fechado, mas ele tá com essa cabeça de abrir também, então, e o futebol, passa de novo para essas questões, ele chama atenção, tal, então, bem nessa linha. Legal. O João colocou aqui também. Acredito também que hoje, além de abrir... Como é que foi falado aqui? Acredito também que hoje, além de abrir o país para negócios, além do futebol, abre o mercado de atletas querer jogar no Catar e também atletas do Catar a sair para outros mercados. Né? A gente falou a questão do Perfeito, tá? É isso que eu comentei. É exatamente nessa pegada, assim. Torna-se mais atrativo, cara. Poxa, eu vou lá para onde? Para o Catar. Ah, peraí, lógico. Grana, né? Com certeza esses caras vão ser atrativos, né? Lógico. O Arábia, né? Você acha que o Cristiano Ronaldo tá indo lá, assim, né? Por visibilidade? Pode ser, mas né, no final, o que traz aí? Aí o cara vai pensar, pô, vou jogar num Catar, num estádio de Copa do Mundo, né? Os clubes vão começar a se estruturar melhor. Eu acho assim, né? Lógico que a gente tem aqui alguns elefantes brancos aqui, né? Que ficaram, mas assim, né? A gente fica pensando nas coisas que pode fazer. Mas também tem algumas salvações, né? Como a própria Arena Pantanal foi para o próprio Cuiabá aqui, né? Em que era um momento que você nem se pensava e de repente teve a ascensão do clube, em tudo que isso gerou, e hoje o clube joga no estádio, né? Que é atrativo também para o jogador. Cara, pô, o que eu vou fazer lá? O estádio Copa do Mundo, salário em dia, enfim. As coisas vão tornando, né? Vão encaixando algumas coisas, né? Eu acho que ganha um escopo melhor aí essa Copa para o que tange também ao futebol local. Não, e só para complementar o Cláudio, eu acho que para a gente também, né, do ponto de vista profissional, né, não, se o futebol evoluir tanto no Catar quanto na Arábia quanto nos outros países, a gente abre o mercado também para a gente, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de gestão, que para a gente é essencial. Né? Então, tomara realmente que eles tenham essa questão do futebol mais forte, tanto os atletas quanto daqui a pouco vai ser os profissionais também de gestão que irão para lá também, e isso é fundamental. Bacana, legal. Tem falas aqui também, colocaram aqui. Eduardo perguntou se pode abrir o microfone. Pode, Eduardo, pode abrir. Quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Depois a gente parte para uma outra fala aqui. Eduardo, aqui, na verdade, comentar, né?
que essa questão dos elefantes brancos que o Cláudio mencionou, né? O Qatar já fez os estádios pensando em não criar elefantes brancos, né? Por exemplo, aquele estádio 974, que é feito de containers, vai ser todo desmontado. Aquele estádio que tu comentou, que é o que tem maior capacidade, vai ser a final lá, ele vai ser diminuído também a capacidade, vai virar, se eu não me engano, eu estava lendo aqui, shopping e hotel 5 estrelas, o Albaite também, e aquele Cidade da Educação vai ser usado para atividades esportivas, por ser uma região com escolas. E não sei se vocês estão acompanhando em redes sociais, mas tem muitos influencers nessa Copa. Desde influências com o Ronaldo, influências com... Não sei se vocês conhecem o Lucas Tilt, que fala de aposta, né? Ele levou muita gente para lá. E também tem o 365 Score, se não me engano, um aplicativo de futebol que levou gente do Brasil, da Inglaterra, do México, de vários países, levou em grupo para lá. E estão divulgando muita coisa, fazendo muito conteúdo. Perfeito, Eduardo, seu complemento foi perfeito, né, e com dados ainda, né, informativos, principalmente para compartilhar isso com a gente. Obrigado pela atualização aí. E a questão dos influencers, eles assustam mesmo, né, cara? É o que eu comentei lá no início, gente. É uma Copa, há 4 anos atrás, a gente nunca imaginaria que, né, o Zanetti, o Totti, antigamente, quando a gente batia num clube lá, a gente só citava que você tinha alguns 1000 seguidores e olha lá, né? Hoje em dia, você como patrocinador, principalmente do meio digital, a sua informação sobre o acesso digital do torcedor, ele é de suma importância. E hoje, com a Copa, com esses influencers que literalmente estão propagando, assim, as coisas me assustam, né? O próprio Tilt lá, ele vive lá na Arena Pantanal, não sei se ele não tem essa informação, assim, se ele é daquela região, mas eu já ouvi lá várias vezes, assim, mas assim, obrigado, mas assim, é de impressionar, né, a que nível essa Copa, e vocês imaginem isso daqui 4 anos, né, ela tanto a nível de apresentação, a nível digital, como a nível de entrega de marketing, né, a nível de alcance desses caras, né, as experiências que tiveram com as transmissões exclusivas para algumas pessoas, com algumas plataformas. Imaginem isso, né, com o sucesso que não foi agora, como é que não vai ser? Então, só para complementar essa questão dos influenciadores, a própria Estrela Bet, não foi o meu caso, eu não fui junto com os influenciadores, mas a gente levou para a Copa uma série de influenciadores, né, justamente para aproveitar essa onda aí. A gente acha muito importante, né, a gente tem uma veia aqui dentro da empresa focada nisso, então cada vez mais forte, né? Eu acho que o próximo Copa vai ter um cara jogando lá, né? Deve ser. Dentro do campo. Os influenciadores hoje, eu vou falar assim, eles são os grandes responsáveis pelas ações de emboscadas que eram muito difíceis de serem feitas. Eu não vou nem falar tanto tempo atrás, talvez da Rússia para trás, era muito difícil fazer ação de emboscada, assim. Foi muito fácil fazer num período um pouco ali, década de 90 para trás, era muito fácil fazer ação de emboscada. Dali para frente se tornou muito difícil. Hoje os influenciadores furaram essa bolha, quebraram essa barreira novamente. Eu tenho visto isso bem dessa forma, assim. Você vê, por exemplo, o Neymar até fez isso nessa Copa, né? De deixar a cueca aparecer lá o Puma, mas na Copa passada o cara fez e tomou uma baita multa. Isso é uma ação de emboscada. Mas o Defante, por exemplo, está dentro da... Estou dando exemplo do Defante porque foi o primeiro que veio na cabeça aí. Ele está dentro dos jogos, cara, fazendo conteúdo, tirando foto com a camisa da Foot Fanatics. Então, assim, para mim, são as novas ações aí de emboscada por meio de influenciadores que, se bobear, atingem muito mais gente do que uma aparição veloz da cueca do jogador da Dinamarca, sei lá, da Suíça, que foi em 2018. Então, é uma nova forma que também, provavelmente, daqui a umas 2, 3 Copas, a FIFA vai arrumar um jeito de travar esse negócio, mas vamos aproveitando. Não, só tocar nesse ponto, né, em relação às influenciadoras que vocês estão falando, eu acho que
Eu acho que o fato do Cazé, né? A gente está patrocinando o Cazé também, a gente está patrocinando o Cazé e está patrocinando o Defante também, que é nosso influenciador. Mas o Cazé, eu acho que já é um negócio do futuro mesmo, já é uma coisa além, né? Que a gente não imaginar um canal do YouTube ter uma potência que tem numa Copa do Mundo, né? Então, assim, já conseguiu ver que hoje, né? E aí, quando a gente negociou com o Cazé, um dos pontos que eu entendi mesmo é que, assim, ele é uma mídia, ele é a Globo, entendeu? Assim, uma coisa menor, mas ele chegou num patamar, uma pessoa, né, um influenciador chegou num patamar tão grande que ele é uma mídia muito grande, né? Então, assim, a gente deu um passo, né? Tipo, há 20 anos atrás, a gente nunca ia imaginar que um cara sozinho iria montar pegar um telefone, obviamente não é isso, mas pegar um telefone ali e fazer um canal tipo a Globo, que é uma máquina, que é um império, né? Então, assim, a gente já está no nível, e os números do Cazé, né? A gente ontem bateu o recorde de audiência histórica do mundo, né? De uma live na Estrela Bet, partidista, para a gente é essencial, né? A gente está acompanhando de perto, mas eu acho que já estamos batendo na porta do futuro, aí, na próxima Copa, talvez seja mais de influenciadores do que de Globo, talvez sei lá como é que vai ser isso, entendeu? Enfim, eu não faço ideia, mas é muito doido se a gente pensar bem, né? Essas mudanças muito rápidas e totalmente. E assim, eu vejo que é um fenômeno assim que a galera hoje acompanha muito mais, não muito mais, mas assim, existe uma galera que acompanha muito o Cazé, né? Pelo tipo de conteúdo e tal. Então, tá mudando, né? Aquela questão do Galvão, daquela coisa padrão da Globo e tal, já parece que, não sei se a palavra é certa, que é muito tradicional, mas era o nosso padrão, ninguém questionava muito. Hoje a gente já questiona um tipo de situação, já vai mudando a geração, a forma de contato, né? A forma como as pessoas consomem. Eu acho que pensando já desse ponto de vista do futuro, de mudanças, eu acho que a grande mudança da Copa é essa para mim, no caso do Cazé. Pô, eu acho absurdo, assim, o Cláudio falou, né, pode falar, Tom, pode falar, Tom. Não, até completando aí, eu concordo 100% aí com o que o Rafa falou, mas, e inclusive, assim, uma coisa para o futuro, assim, que eu imagino nessa questão de influenciadores e tudo mais, é que é necessário que se mantenha dessa forma, da forma mais sutil possível, a participação das marcas no conteúdo desses caras. E aí um exemplo muito claro, e até foi uma coisa que eu li hoje, inclusive no LinkedIn, da farofa da GK aí. No primeiro ano, aquilo foi um fenômeno de mídia espontânea, com a participação um pouco das marcas. Esse ano já tem uma participação violenta de marca, com transmissão ao vivo e tudo mais. E agora a tendência é ir para baixo, porque perdeu aquela sutileza da participação das marcas. E o público, quando ele está buscando o Cazé, por exemplo, e um Defante, e qualquer outro influenciador que está lá, ele está buscando justamente a fuga desse modelo tradicional da participação de marcas, enfim, que a gente tem no modelo de TV aberta principalmente. Então, acho que o importante para se manter essa participação e até para driblar essa possível proibição de alguma forma dessa emboscada dos influenciadores por parte da FIFA que se mantenha essa sutileza. Eu espero e gostaria muito que para o futuro isso se mantivesse, para que a gente continuasse tendo um conteúdo relevante para quem está buscando determinado influenciador, sem a participação pesada de marcas, enfim, sem nada ditando por trás. Legal. Assim, se a gente pega isolado, né? A gente pega a última Copa e essa Copa. Vamos fingir que não teve aí 4 anos entre uma e outra. Se na Copa passada a gente fala que ia ter
um cara, né? Lógico, tem muitas pessoas ali em torno dele, mas se vai ter um cara no canal do YouTube que ia transmitir um jogo em parceria com o FIFA Plus, enfim, tudo mais, com mais de 5 milhões de pessoas vendo ao vivo, eu acho que ninguém em sã consciência falaria que isso é possível. Até a gente tá falando de uma Copa do Mundo, né? Você transmitir uma Copa do Mundo com imagens e tudo mais, né? Tem essas rádios piratas, tá? Só com áudio, tal, mas com imagens, ter FIFA Plus parceira, ter o Defante, né? Ter um jornalista ali internacional, ali cobrindo o espaço de uma maneira, acho. Isso aí era impensável. Essa época aí era aquela época que Band e Globo estavam brigando por milhões e milhões e milhões para ter o direito de transmissão, no máximo aquela briga que cheguei a ouvir falar e nunca, né, você fala, isso nós estamos falando de 4 anos, né, mas você falar 1 ano atrás, cara, inimaginável, assim. É muito, esse espaço de tempo, dessa noção nossa de alcance desses influenciadores ou dessas questões, a questão da rede social, é cada vez, assim, e até difícil prever isso, viu, Fabrício, para que as coisas continuem sendo de forma sutil, porque vai depender muito daquilo que as pessoas consomem, né? As pessoas, na época, elas estão doidas com fofoca, outras épocas elas querem saber de outra coisa, né? Antigamente, a Copa do Mundo sempre foi essas coisas que esses caras fazem, né? A gente sabia de histórias de Ronaldo, Ronaldinho, esses caras sempre fizeram as badernas dele, comeram as comidas deles lá nos restaurantes, só que o que acontecia? A Copa acabava, a informação estava chegando aqui, agora não. Agora o cara tá comendo, a gente tá sabendo ao vivo, eu posso estar aqui dormindo, às vezes o cara que tá lá do lado dele do Catar não tá sabendo que... Mas eu tô aqui ao vivo, eu tô sabendo que o Neymar tá comendo lá agora. Então, assim, esse é o nível, né? Talvez as pessoas estão sendo mais julgadas, justamente, talvez não estão sendo mais julgadas porque elas estão mais expostas, né? Eu vejo o Neymar, para mim, eu já tinha uma visão dele antes, mas cada vez eu ganho mais o respeito, porque o cara cada vez é mais invejado, mais perseguido, mais... por quê? Talvez é aquele negócio, minha avó já dizia lá atrás, quem quer fama, deita na cama. Então, se você quer dançar, se você quer fazer, se você quer expor, colocar isso, você tem que aguentar o peso da consequência de uma nova era digital em que você está totalmente exposto e tem que pagar o preço por isso. Nem dinheiro, nem sempre é tudo. Legal. E eu acho que a internet estar envolvida nesse meio, ela abre 2 espaços muito interessantes, que é a pessoa que não curte futebol, só que ela vai ver a Copa do Mundo porque ela acompanha o Defante, porque ela acompanha o Casemiro, por exemplo, e acompanha outros influenciadores que estão lá. E outro ponto empresas, lógico, aqui tem um representante da Estrela Bet, mas eu vou falar do futebol interativo. Hoje nós temos um pouco mais de 100 influenciadores que divulgam, né, falam sobre o nosso produto, e muitos estão no Catar. Então, nós, futebol interativo, uma empresa de um pouco mais de 4 anos, tem a oportunidade de ter representantes lá que fazem um vídeo mostrando, por exemplo, uma influenciadora nossa hoje que divulgou o curso de jornalismo, ela filmando, né, ela mesma, falando, olha, eu, enquanto jornalista, estou aqui vendo o treinamento do Brasil, que logo vai disputar as quartas, e se esse sonho é seu também, você quer ser um jornalista, blá, 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 e fala do curso. Eu acho que nós, futebol interativo, uma empresa pequena, não teria essa possibilidade. Se não tivesse o advento da internet, nunca a gente poderia utilizar o Catar como um meio para a gente apresentar o nosso produto, né? A gente nunca poderia investir um valor baixo ali para os influenciadores, comparado com um valor que uma Coca-Cola da vida, né, uma Budweiser investiu aí na Copa do Mundo para poder aparecer lá. Lógico, a apresentação é muito maior, né? Não se compara, mas assim, eu acho que abre esse espaço para a pessoa que não curte futebol. Fala, cara, eu quero ver por causa do Defante, né? O Defante é engraçado, eu quero ver a Copa por causa dele, por causa do Casemiro, eu gosto dos comentários do Casemiro. Ou uma empresa pequena falar, cara, eu vou investir nesse influenciador, que eu sei que ele está lá no Catar, vou pagar um valor para ele, para durante esse período ele falar do meu produto ali. E aí, dado esse contexto, eu quero saber de vocês. Até que ponto hoje a internet facilita para que uma Estrela Bet, empresa grande, né, de apostas, ou empresa pequena, como a do futebol interativo, eu digo de tamanho, ali, de faturamento, tal, de história, possa estar nisso. E também os clubes. Como os clubes hoje, e aí pode entrar muito a fala do Cláudio e do Fabrício, como hoje os clubes podem usufruir desses influenciadores da melhor maneira, para que o torcedor tenha um maior engajamento com o clube,
para que o torcedor assista os jogos do clube, enfim, para que no segundo momento o torcedor faça parte de um sócio torcedor. Qual a melhor maneira da gente ativar essas pessoas, né? O Rafael falou que está muito próximo do Casimiro, tal, se ele quiser trazer um pouco dessa experiência dele, também do Fabrício e do Cláudio, como que o clube pode melhor usufruir hoje desse influenciador, né? Desse influenciador que é torcedor também. Bom, a gente fez esse investimento aí no Casimiro, como a gente falou, pensando também nessa questão, né, do futuro, né, da questão da nova forma de consumo. A gente já tem uma veia muito digital aqui dentro, né? Então acho que esse ponto é importantíssimo. O que em relação ao que tu falou em relação à facilitação, eu acho que facilita totalmente, assim, né? É muito mais democrático hoje, né? A gente tem uma linha que eu não sei até onde vai, né? É infinita de possibilidades. Obviamente que tem a parte ruim, mas a parte ruim é muito mais a forma como se conduz, né? A ferramenta é muito positiva, né? Como a gente falou lá, é muito mais exposto, realmente hoje é muito mais exposto, mas a pessoa fica exposta se ela quiser ficar exposta, né? Então, por exemplo, o atleta abriu lá para comer carne de ouro porque ele quis, né? Sei lá, então, ele sabia do risco, né? Então, assim, são coisas que tu pode dosar isso, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, né, o cara andava de cavalo, hoje ele anda de moto, avião, muito mais opções, né? Óbvio que o cara está muito mais rápido, ele pode ter um risco maior de acidente, mas no peso é muito melhor, né? Ter um carro, um avião, do que o cara andar de cavalo. Né? Não sei se foi um pouco esdrúxulo esse exemplo que eu dei, mas eu quis passar uma situação de muito mais democrático, né? Acabei de dar o exemplo do Casé, que uma pessoa consegue ser uma mídia gigantesca. É um absurdo a gente pensar isso nem 5 anos atrás, né? Tipo assim, um cara sozinho com o celular na mão fazer um estrondo absurdo que ele faz. Então, assim, acho que isso é democrático, né? Isso faz com que pessoas que não teriam condições pelo talento delas, porque antigamente como é que funcionava, né? O cara ser famoso, ele tinha que ir para Globo, né? Passar lá numa escolinha lá, pô, mas ao o acesso que a pessoa teria para ter acesso a uma novela, hoje, o que era uma coisa absurda, muito difícil, qualquer pessoa tem acesso, né? Qualquer pessoa chega ali, pega um telefone, hoje em dia qualquer celular tem acesso a uma internet, né? Tem Wi-Fi, e basta a pessoa ser criativa, né? A gente tem um exemplo do Luva de Pedreiro, que é o cara lá da Bahia, não sei se nem tem internet lá na casa dele, mas enfim, o cara conseguiu ser um fenômeno que nunca conseguiria se não fosse a internet, se não fosse o advento da tecnologia. Então, a pergunta tem até talvez os comentários assim, se a próxima Copa vai ser só stream, acho que não, mas eu não sei se daqui para frente, daqui a 30 anos, vai virar a chave, como é que vai ser, porque o stream mesmo, a própria TV é o tipo de sinal que chega, né? Então, a própria TV já está usando stream, né? Já vê o YouTube na TV. Então, eu acho que sim, eu acho que vai ter muito mais conteúdo, muito mais caminhos, muito mais formas, vai ter muito mais opções de situações. Hoje a gente tem a Globo e tem o Casé, né? Talvez a gente vai ter o cara mais engraçado, o outro vai ser mais sério, o outro vai ser mais... E sim, sinceramente é uma coisa que eu não sei como é que vai ser, mas que vai mudar, vai. E Não. vai ser rápido. É impressionante, assim, usando até um próprio case, né? Na época que eu trabalhei no marketing do América, nós foi na lançamento da camisa, foi logo quando a Volt, né, fornecedor de material esportivo, entrou como patrocinadora do clube, se não me engano, foi 2020 para 2021. E aí nós fizemos com o Carter, né? Desse dia foi louco.
né? Então, um clube que tinha mais ou menos, acho que 150 mil seguidores, nós lançamos a camisa através do canal do Carter, de uma live diretamente com a América. Então, a América, nesse dia, ganhou, acho que 16 mil seguidores. Então, quem tem 150 mil, se ganhar 16, 17 naquele dia, né, é uma coisa estrondosa. Então, assim, realmente foi um crescimento na hora, assim, muito grande. Então, você puxa um público diferente ali, tudo. Você consegue vincular, né, um tipo de coisa. Mas também existem os riscos quando você se associa às pessoas, enfim. Mas hoje a coisa está tão mais normal que é muito difícil que algo vire, assim, né, vamos dizer assim, um bafão, assim, muito grande para queimar o filme de alguém, alguma coisa. Mas acaba que as pessoas até gostam disso, né? Porque às vezes, quanto mais o nome vai estar circulando e o nome diretamente com alguma marca, né, a sua marca querer também diretamente, negativo ou positivamente, ela vai junto. Mas é um legado que a gente acho que não consegue voltar atrás, não, né? Acho que talvez só se as TVs começarem a se reinventar e o público começar a querer consumir outra coisa, o que eu acho difícil. Até sobre o que você perguntou para a gente, assim, até direcionando até um pouco mais para mim e para o Cláudio, na questão de utilização de influenciadores por parte do clube, né? Obviamente tem aquelas coisas mais tradicionais, usar em lançamento de camisa, eventualmente usar em lançamento de algum produto. A gente chegou a usar no Santos, no lançamento da corrida de rua do Santos, botou 3 pessoas lá para correr na esteira 5 quilômetros e quem correu mais rápido ganhou medalha, enfim, fez uns gracejos desse. Mas se eu puder dar 2 cases, que na verdade são o mesmo case, que eu pude participar menos ativamente no Flamengo e mais ativamente no Santos, com a utilização de influenciadores, foi quando a gente usou, por meio de uma plataforma que eu nem sei se existe mais, enfim, não vou falar o nome dela aqui, que eu também não estou aqui para fazer propaganda, mas eu acho que não existe mais também, por meio de uma plataforma onde o cara se cadastrava e ele fazia um trabalho meio de marketing de afiliado, né? Então a gente não usava diretamente o influenciador, mas a gente colocava a possibilidade do influenciador vender o programa de sócio. E na venda do programa de sócio ele ganhava uma mensalidade, ganhava, enfim, era o X% da primeira mensalidade, etc. Eu sei que na época do Flamengo tinham grandes influenciadores, inclusive esse Paparazzo, esses caras que estão em voga hoje lá pelo Flamengo, que chegavam a ganhar 10 mil reais no mês fazendo essa brincadeira. E eu estou falando de um tempo que 10 mil reais para influenciador era uma grana violenta. Hoje em dia, pô, isso aí deve ser, para alguns aí, isso é dinheiro de pinga, mas eu gosto sempre de citar esse case, que foi a utilização dos influenciadores da forma mais comercial possível que a gente podia fazer, que era gerar negócio efetivamente para o clube e rentabilizar e pagar esses influenciadores por esse trabalho para o clube, né? Por essa participação em alguma coisa que trouxe dinheiro para o clube. Isso funcionou para eu. Trabalhei um pouco indiretamente no Flamengo, porque eu não participava da área de sócio-torcedor, e bem diretamente no Santos. Então a gente pôde utilizar dessa forma, além da forma mais tradicional aí que o pessoal mais usa, que é usar realmente para gerar visibilidade para determinado lançamento, enfim. Alguém quer abrir o microfone e fazer uma pergunta para os professores? Porque a gente já vai encaminhando aqui, né? O papo foi muito bom, mas já estamos quase fazendo aí 1 hora de encontro e prometi aí para os professores que eles ficariam nessa 1 hora conosco, que eu quero seguir a risca. Foi rápido. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Eu quero. Pode falar, Gabriel Serpa. Boa tarde a todos. Professores, como eu comentei, né, lá no chat, né, sobre né, o stream, né, o Casemiro começou, né, neste ano, que as pessoas, né, que daqui a alguns tempos vão
vão, né, deixar de lado a velha mídia para dar, né, dar case, né, que aí várias atenções, né, para a nova mídia. Onde que 2026, né, vai ser mais avançado, né, a internet. O que vocês acham? João, vai ter uma mistura que coisinha neste ano, ou, né, a Globo né, que vai perder audiência, que o Cazé, né, o Fred, né, que está, né, na Copa, né, do Desimpedidos, né, o Gustavo Tubarão, né, também o outro, né, que é influencer. Vocês acham que eles vão ter mais audiência, ou vai ser, né, que equilibrado? Boa noite, obrigado. Cara, a tendência vai ser, eu acredito que a Globo também, ela tá dando umas modificadas nela, né? A gente percebe que, né, no caso da Globo, né, a gente sabe como é que vai ser a Copa. Acredito que a tendência é essa mesmo, né, dos influenciadores, dessas plataformas digitais cada vez com alcances muito maiores, né? Até porque a coisa vai mudando até lá. Imagina que 4 anos, como é que a gente vai imaginar a tecnologia, até que ponto a informação vai chegar para a gente, né? Até porque há 4 anos atrás a gente não imaginava o celular como uma ferramenta que é hoje, né? Hoje os smartphones cada vez se tornam, né? Conforme as redes vão criando, os aplicativos vão surgindo, as necessidades também elas são criadas, e as necessidades de consumo também, e as formas de consumo elas acompanham essa nova tendência, né? Então acredito que a TV também não vai ficar de fora dessa, né? A Torre Globo está trazendo o Jojo Todinho para comentar, sabe, que as coisas assim que a gente, cara, assim, olha o momento que a gente está vivendo. Então, Gabriel, um pouco dessa tendência. Acredito que tudo a tendência é para melhorar, até porque quem não se adequar não vai continuar no mercado. Ô, Gabriel, é um pouco do que eu falei ali. A gente não sabe exatamente como é que vai ser, né? Tudo muito rápido, tudo muito novo, né? Então, essa questão do Casimiro é um negócio totalmente já fora da curva, mas assim, a gente percebe uma tendência para que o conteúdo seja mais democrático, né? Cada vez mais individualizado, mais nichado, né? Muito mais ao gosto do cliente, vamos chamar assim. O cara, eu gosto do Defante porque ele é engraçado, então vou seguir o Defante. Ou eu gosto sei lá, de outro influenciador porque é mais sério, porque é mais histórico. Antes só tinha uma oportunidade ali, que era Globo, o Galvão, o Casagrande e pronto. Agora não. Agora a gente tem um leque maior, né? Inclusive, não só os oficiais, mas as pessoas que estão nesse entorno, como a gente falou, dos influenciadores, que estão indo para o Catar, que estão mostrando outro tipo de conteúdo. A gente não fica só refém de alguns tipos de emissoras que tem aquele conteúdo quadrado. A gente tem N conteúdos diferentes, então é muito mais democrático. Então, acho que isso não vai perder, até porque a tecnologia ela vai estar mais evoluída, a gente vai ter um sinal de transmissão melhor via stream, então acho que isso vai ser natural. Acho que o Cazé chegou para ficar do jeito que é só crescer, assim. Eu acho que esses números dele aí vão só crescer e vai ter mais evidência em relação a outros tipos de competições que a gente já viu aí no Campeonato Carioca. Eu acho que isso aí vai ser natural agora. Vai ser meio que padrão, né? A gente vai ter uma transição aí, não sei por quanto tempo, né? Aquilo que eu falei, eu acho que a TV por si só, ela vai existir até como streaming mesmo, né? As pessoas vão assistir pelo streaming. Então, vai ser muito mais democrático, vai ser muito mais abrangente, vai ser muito mais aberto. E eu acho que isso, a tendência vai ser essa. Esse ano, a própria Globo, dadas as devidas proporções, tentou se tornar um pouco disruptiva, né? Quando ela coloca uma narração no Globoplay com o Thiago Leifert, uma narração completamente despojada, dadas as devidas proporções e os limites que a Globo tem. Então, a própria Globo tentou dar opção para
para se manter sendo assistida, vamos dizer assim. E os próprios programas, coloca uma Débora Seco no Tá na Copa, o próprio Central da Copa com o Jojo Todinho, esse tipo de coisa, assim, são formas de tentar dar uma quebrada no modelo Globo antigo e trazer para o modelo mais atual. Óbvio que não é igual um streamer, porque o streamer, se eu gosto do Cazé, eu vou buscar o Cazé, se eu gosto. Então tem que agradar. Na verdade, o que a Globo tentou foi se tornar um pouco mais disruptivo, agradando a todos. A gente precisa entender também que tem modelos e modelos. O modelo da TV aberta é diferente, é um modelo de massa, que precisa, entre aspas, agradar todo mundo. O modelo de streaming, dos streamers, eles são buscados por quem gosta mais, sei lá. Quem gosta de ver no Cazé, vai ver no Cazé. Quem gosta de assistir às vezes só narrado e não com imagem de um outro streamer, de outro influencer, vai assistindo outro. Mas são essas as diferenças que eu enxergo. Eu acho que as próprias TVs vão encontrar isso, mas abrindo outros canais de contato com o seu espectador. É da forma que eu enxergo, assim. Posso fazer... Só um comentário aqui do Everton. Pode, Eduardo. Quer fazer o comentário primeiro? É um comentário breve. O Everton falou: lembro da campanha do América, Cláudio, quando fizeram aquela pegadinha com os jogadores mostrando um suposto uniforme, que era horrível. Lembro desse vídeo ter circulado bastante nas redes até chegar no lançamento do uniforme com o Carter. É só um comentário aqui do Everton. Foi muito bacana, realmente foi legal demais. Uma ação que nós fizemos lá no CT e os caras ficaram loucos, viu? Teve uma pegada muito bacana. Valeu pelo comentário. Legal. Pode falar, Eduardo. É uma pergunta para o Cláudio, para o Fabrício, e uma outra para o Rafael, né? Por serem de meios diferentes, assim, de certa forma. Para o Cláudio e para o Fabrício, eu queria saber como fica a comunicação e o marketing dos clubes, né? Da Ponte e do Cuiabá nesse tempo de Copa, ou se vocês têm algum tipo de influenciador, talvez, na Copa, porque eu tenho um cara que eu sigo que eu vi, ele postou 2 fotos com a camiseta da Ponte. E a pergunta para o Rafael é como ele faz para chegar aos influenciadores. O que seria o que o influenciador precisa ter para a Estrela Bet chegar neles? Vou seguir a sequência aqui. Eduardo, assim, o América tinha uma pegada um pouco mais aberta, vamos dizer assim, de pensamento nesse sentido, sabe? De influenciadores e tudo. O Cuiabá, para quem não conhece, é uma SAF, que tem 21 anos, que na verdade ela é gerida pela Drebor, né, que é de uma família, que eles são mais conservadores. Então, as pegadas ali são bem diferentes de um modelo que eu trabalhava no América, em que a gente tinha uma dificuldade muito grande de se buscar influenciadores que eram americanos, né, porque lá aqui em Belo Horizonte a gente trabalhava com 2 gigantes, que era o Cruzeiro e Atlético, né, então é difícil você trabalhar em uma época que o América estava se estabelecendo, né, de Série A, Série B, enfim. Então, tem uma visão bem diferente do que a gente tem lá do Cuiabá, que é um pouco mais conservador. Mas a gente tenta trabalhar isso assim bem, né? Eu cheguei lá novo, então a gente vai dando uma ideia aqui, uma ideia ali, e as coisas vão se encaixando, né? O modelo de agronegócio lá, a gente tenta buscar um pouco essa pegada, mas é bem diferente, sabe? Da que a gente tem que trabalhou aqui no América. No nosso caso aqui, falando um pouco de Ponte, porque eu acho que é a primeira vez que eu estou em clube com Copa ao mesmo tempo. 2018 eu não estava em clube. A gente tem trabalhado histórias que tem alguma convergência Ponte Preta e Copa do Mundo, ou seja, jogadores da Ponte que participaram de Copas do Mundo e esse tipo de coisa. Mas também a gente não tem influenciador na Copa, mas a gente tem pessoas que a gente conhece, etc. E aí a gente fica fazendo esse trabalho de buscar imagens relacionadas à Ponte Preta que aparecem na Copa. Aliás,
A segunda vez que eu passo aqui, eu nunca imaginei que fosse ver tanta bandeira da Ponte Preta pendurada atrás de gol de Copa do Mundo. Hoje tinha uma lá. É de uma pessoa que eu conheço, mas hoje tinha uma lá atrás de um dos gols do jogo Portugal e Suíça. Então a gente tem trabalhado muito isso, fazer esse trabalho de buscar imagens e tudo mais, meio que a Ponte Preta na Copa de alguma forma. Não dá para fazer muita coisa, a gente também não pode fugir muito do que interessa ao nosso torcedor, que são notícias da Ponte Preta. Então a gente fica fazendo esse intercalado aí de brincar um pouquinho com Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo também manter a torcida atualizada do que está rolando de Ponte Preta, porque se você for pensar, a nova temporada faltam aí, sei lá, vou chutar aqui, considerando Copa São Paulo, 20 dias para a nova temporada começar. Então, ao mesmo tempo que está todo mundo, que o torcedor de cada time está torcendo pelo Brasil e tudo mais, ele também está afoito aí por novidades, por novos jogadores, por novos patrocinadores, de como os times estão, pelas novas camisas, enfim, tem muito novo aí para vir na virada de temporada. Então, a gente também se manteve falando bastante de Ponte Preta. Bom, a minha área aqui não é muito influenciador, tá? O meu é mais patrocínio, né? Eu acabei ficando à frente dessa questão do Casé, porque também é mais questão de mídia, né? Outro influenciador que a gente tem aqui, que é mais um embaixador, é o Verdun, que eu toco, né? Então, basicamente esses dois, assim, em relação à Copa do Mundo, para a gente aqui é uma operação de guerra, né? Assim, a gente está atacando em várias frentes, então a gente teve uma ação que a gente fez com os influenciadores lá no próprio Catar. A gente, uma série de mídias, né? A gente lançou nesse final de semana o patrocínio Master da Seleção Brasileira de Futsal, que por coincidência também está em busca do Hexa. Então a gente lançou essa campanha. As pessoas que moram em São Paulo e Belo Horizonte estão vendo na Globo o filme. Para quem acompanha o Casé também, a gente está passando. Então a gente está usando todas as nossas mídias para falar a questão do futsal, que é um patrocínio que a gente tem muito orgulho que não é só um patrocínio, é uma coisa muito maior do que um patrocínio, é o resgate do futsal brasileiro, né, junto com a CBF. Então a gente entendeu que para a gente é um período muito importante. A gente tem uma série de ativações em Orla, como a Orla do Rio, Salvador, Porto Alegre. Então, assim, a gente tem uma série de ações que a gente está fazendo, né? A Estrela Bet está vindo forte. Eu estou vendo que tu torce pro Inter aí, Eduardo. Então, estamos juntos aí. Provavelmente ano que vem a gente vai vir muito forte com o Inter também, tá? A gente promete aí que vai ficar muito feliz com a Estrela Bet no Inter. A gente é um parceiro bem forte do clube. Então, é muito isso. Em relação ao influenciador, não consigo entrar tanto no mérito, porque não é muito a minha área aqui, mas assim, a gente sempre busca engajamento, relevância, pessoas que têm relação com a nossa marca, né? Então é basicamente nessa linha aí, cara. Aliás, aí, parabenizar aí essa participação na Orla, viu, Rafa? Eu estava no Rio. Mas... Foi no Rio semana passada, caramba, uma baita presença, inclusive coisas que a gente só vê no Rio, né? Eu estava vendo a arena da Copa, FIFA Fan Fest da Copa lá em Copacabana, estava passando na TV, o pessoal chegando e tudo mais. Não sei se foi proposital, mas a menina ali, se for botar o Repucon Estrela Bet ali, a menina apareceu bem, hein, cara. Só dava... Com uma pergunta aqui. A menina ali apareceu bem, viu? Com uma pergunta aqui. Que essas casas de
de aposta, né? Que é Sportbet, que é Estrelabet, 365.bet, que é ele, os donos tem uma renda fixa, né, só de patrocínio, ou tem uma renda também para marketing? Se você entendi bem a pergunta, tu perguntou se tem uma renda fixa ou se tem uma renda de patrocínio, é isso? Aí tá falando Sim, sim. Tá. Que é tipo, que é, vamos supor, né, a Estrela Bet, né, que é a casa de aposta, né, que é mais famosa, né, que tá na beira do campo. Por a renda né, que é do marketing, com a mesma renda, que é também que é uma renda fixa, né? Tipo, o marketing que é 1 milhão e que a renda fixa 900 mil, né? O é preço, o preço que é igual. Bom, a gente tem uma questão, não sei se é essa a pergunta, mas vamos lá. É a questão do. A gente tem uma questão. Vamos dividir assim, a Estrelabet em duas áreas: uma parte de marketing e a parte de patrocínio. Então, a parte de patrocínio é onde que eu atuo, que a gente fecha cotas de patrocínio, né, dos clubes. Por exemplo, vou pegar o caso do time do Eduardo aí, que é o Inter. A gente fechou a parceria com o Inter, a gente faz um investimento no Inter, a gente faz essas ativações de patrocínio no clube, né? A gente não abre mão disso. Não sei se tu mora em Porto Alegre, Eduardo, mas se tu for hoje para Porto Alegre, uma boa parte ali em torno do Beira-Rio tem Estrelabet. Outdoor na cidade, LED, a gente manteve essa questão. Então, assim, a gente trabalha dessa forma, né? No caso aí do futsal, por exemplo, a gente fechou o futsal e a gente está usando nosso espaço na Globo, né? Então todas as campanhas, toda a comunicação nossa hoje é do futsal, né? Aí vem a questão que o Fabrício falou da orla. A gente pegou uma orla do Rio de Janeiro, do Leão Pontal, a gente tem alguns quiosques que a gente abraçou e faz ações na Copa do Mundo. Então, a gente está fazendo ativações lá também. Em Salvador também a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está em Belo Horizonte também. A gente está no Belo Horizonte não só na orla, como, né, não só na orla é boa, né? Não só em ações dentro da cidade, como também a gente fez a parceria de FanFest. Então, é uma série de ações que a gente faz, não é só uma, né? Além disso, tem os influenciadores, e tem investimento de mídia, tem rádio. Então, a gente hoje, tudo que está em Belo Horizonte, aí eu acho, a gente tem a Itatiaia, que passa os jogos da Copa, né? A Rádio 98, a gente patrocinador máximo da rádio, tem a Rádio Super. Então, a gente está presente em todos esses pontos aí. Aqui em Minas, né, que eu moro perto que é de BH, vai ser como trabalha na Estrelabet ou Zanetti. Que achou fácil, porque, tipo, aqui, né, tem a Betano, né, do Rafael Mini, tem a KTO, né, que patrocina, né, a Rádio Itatiaia, né, você achou fácil? Só mesmo tem duas casas de aposta, né? Que aí tem a PixBet, né? Que Sim. patrocina né, o América e o Cruzeiro, né? Que mesmo assim, que a Estrelabet achou fácil o mercado aqui em Minas? Assim, a gente tem sempre oportunidades, né? Assim, o mercado é bem amplo, né? Apesar de ter isso que tu falou aí em relação a PixBet já tá no América e no Cruzeiro, a Betano tá no Atlético, por exemplo, a Rádio 98 é nossa, né? Então já é uma rádio que a gente domina. A Itatiaia a gente também está presente, não no dia a dia, mas na transmissão da Copa do Mundo.
Então, assim, a gente vai também, aos poucos, né, se tu andar por Belo Horizonte hoje, vai ter uma série de comunicações nossas também de LED, tá? Falando do futsal. Então, a gente está nessa linha, tá? Então, Belo Horizonte para a gente é uma praça importante. Então, a gente ataca bastante também. Então, assim, basicamente, a gente busca o Brasil inteiro, né? Então, esse é o ponto aí. Legal. O Cláudio teve que cair. Posso tirar uma última? Pode falar, Eduardo. Rafael, pode falar. Uma questão bem bairrista. Como é que foi para patrocinar o Inter e não o Grêmio? Isso aí tem que ter coragem, né, velho? Eu pergunto porque aqui no Sul as torcidas costumam boicotar, né? Por exemplo, se alguém patrocina o Grêmio, os Colorados boicotam aquela marca e vice-versa. Não, então, mas isso aí, né, na verdade, é um grande mito que existe, né? Então, desde que eu trabalhei em clubes, desde a época do Palmeiras, que sempre vinha com esse papo furado aí, não vou patrocinar, porque tem que patrocinar os dois, total. Tanto aí, em Belo Horizonte aí são marcas diferentes de bet. E para mim, o Rio Grande do Sul é a maior rivalidade do Brasil, né? E a gente fez questão de colocar o Inter. A gente falou que a gente é patrocinadora oficial do Inter, a gente riscou patrocinadora, e a nossa campanha a Estrela Bet é torcedora do Internacional, justamente para ir mais a fundo ainda em relação a isso, porque para mim o engajamento é muito maior do que uma possível rejeição, né? Porque então, assim, ninguém fez isso até hoje, a gente fez, porque a gente acredita muito nessa questão. A gente fez isso também em Belém, o Remo, a gente fez isso também em Maceió, com o CRB. Então, é um tipo de situação que a gente trabalha, no ponto de vista, é muito mais, na palavra fácil, tá? Mas é muito mais resultado, a gente consegue muito mais engajamento sendo um time só, do que dois. A gente fica sempre frio, né? Aquela relação de veja bem, é uma chapa branca. Chapa branca. Nunca dá para. Então, assim, no Remo lá, a gente entra na zoeira do Remo com o Paysandu, do CRB. No caso do Grêmio Inter, a gente não entra muito na zoeira, mas a gente acaba abraçando muito a causa do Inter, né? Isso para a gente é muito importante. Eu não sei que tu como torcedor, como é que tu vê isso? Porque a ideia é justamente que a gente tem uma aceitação maior por estar só no Inter, né? Que aí vai ser... Eu concordo contigo, viu, Rafael, que essa questão dessa balela de que existe uma rejeição quando uma marca escolhe outra. A gente, inclusive, no meu tempo lá de Flamengo, o pessoal encomendou uma pesquisa do pessoal da Repcom, justamente para comprovar essa questão, que era hoje eu não sei como é que não estou lá há muito tempo, mas que era uma pesquisa que acompanhava as prospecções de patrocínio, porque existia muito isso, assim, mas se eu botar só no Flamengo e não botar no Vasco, eu vou ter a rejeição do Vasco. Você imagina hoje na Ponte Preta como não é também. Você tem Ponte Preta e Guarani, cara, a gente conversa e tal, tem muitas marcas que compram essa ideia igual a Estrela Bet aqui com a gente, mas ao mesmo tempo várias falar não dá, porque se eu for colocar eu tenho que colocar nos dois, eu não tenho verba para colocar nos dois. Eu acho que é muito também por isso que você vê aí algumas coisas acontecendo, tipo Fortaleza e Ceará trabalhando muito em conjunto, os marketings sendo muito próximos. No próprio Rio Grande do Sul, a gente vê essa questão, por mais que foi só a gente mesmo que quebrou isso, porque sempre todas as marcas são as mesmas, né? E eu sei muito bem como é que é isso, porque no meu tempo de patrocinador no cartão de todos, cara, era muito difícil quebrar essa barreira interna dentro da empresa. De, não, vamos colocar em um. Não, mas se colocar em um, não pode colocar no outro. No próprio Sul, a gente queria colocar em um, queria colocar nos dois clubes. Um clube não podia, o outro podia.
eu querendo bancar o outro clube, não pude colocar, porque tinha esse pensamento, e ao passo de que... O mito da rejeição. O mito da rejeição. O mito. É o mito, exatamente. Eu tenho pesquisas, e aí, o que a gente fala? Pesquisas falavam que o cara crescia, ele cresce Sim, exatamente. E hoje aqui na Ponte eu tenho até me aproximado bem do Guarani, porque eu já vi que algumas eu vou ganhar, outras eu vou perder se eu não estiver próximo dos caras. Assim, e é uma besteira também, assim, que não sei se tem torcedor da Ponte aqui nessa live, se tiver, amanhã vai estar atacando pedra lá. Amanhã eu tô lá, então você pode ir lá me tacar pedra, mas a verdade é essa, assim, se a gente não for próximo dos caras, muita coisa vai ser perdida. Não pela rejeição em si, eu concordo com o Rafa sobre esse mito, mas porque muitas marcas acreditam nessa rejeição e não foge desse mito. É porque é mais cômodo, cara, é mais fácil, o cara tem medo, entendeu? E tipo, a gente é diferente, a Estrela Bet é diferente nisso, a gente é muito mais arrojado. Qual o patrocinador que vocês vão ver um patrocínio do futsal que bota na Globo? Isso nunca teve, entendeu? Então são coisas que a gente faz que justamente a gente faz porque quem chegou lá no Inter e falou que é torcedor do Inter? Ninguém faz isso. Ainda mais só do Inter. Né? Então é o tipo de coisa que a gente quer causar impacto, a gente quer realmente estar engajado com o torcedor justamente por causa disso, justamente para chamar atenção, não é bem a palavra, mas tipo, mostrar que a gente está junto com o clube realmente, né? O Fabrício, em 2016 a Adidas estava patrocinando o Palmeiras. Em 2017, né, a Adidas foi para o São Paulo. Aqui em Minas, né, a Adidas tá com o Cruzeiro desde 2020 e veio para o Galo, né, neste ano. Que aí o Adidas não queria, né, patrocinar mais o Cruzeiro, né, e que o Cruzeiro, né, com o Ronaldo, né, como né, o dono do Cruzeiro pagou. Porque essas fornecedoras, quando fecha, né, com o clube, que aí e se patrocina com o outro clube, tem que né, cancelar o contrato. Eu não vejo muito acontecendo dessa forma, não. Não acredito que exista relação entre patrocinar um clube e desistir do outro. Na verdade, eu não estou nem falando muito, eu vou falar um pouco até voltar você falou de Palmeiras e São Paulo, porque Cruzeiro e Atlético eu não estou sabendo desse caso, né? Mas falando muito de Palmeiras e São Paulo, eu vejo que o São Paulo para a Adidas foi realmente para tapar o buraco do próprio Palmeiras, que perdeu um grande clube de São Paulo e buscou outro. Mas em Minas eu acho que eu não vejo dessa forma, não. Inclusive no Rio, a Adidas durante um tempo ficou Fluminense e Flamengo também. Então acho que devem existir outras questões por trás disso. E aí tudo que eu falar aqui vai ser no achismo, porque eu não tenho informação nenhuma. Mas se eu fosse chutar alguma coisa para a Adidas querer por algum motivo, e eu nem acho que seria algum motivo especial isso, mas por algum motivo sair do Cruzeiro hoje seria porque o Ronaldo tem contrato com a Nike, seria o único motivo que eu enxergaria plausível de quebrar algum contrato que não por alguma quebra contratual mesmo por alguma das partes, porque isso aí de entrar em um e desistir do outro, acho que não vejo que exista, não, sinceramente. Não sei se o Rafa tem
O Rafa passou pelos dois, né, Rafa? Você pode falar. Em relação a essa questão, né, acho que se eu peguei a questão de se patrocina um, aí não patrocina o outro, é isso, em relação a Adidas? Essa é a pergunta? Sim. Assim. Tá. Bom, vamos lá. O que eu acho, né? E aí é mais complexo do que a gente pode pensar, assim, não é uma coisa tão a ferro e fogo, né? Existem vários tipos de, por mais que seja Adidas, existem modelos de negócio com cada clube, né? O contrato do Flamengo é um contrato diferente do que era do Palmeiras, né? Que era diferente de uma época que a Adidas pegou vários clubes, pegou até a Ponte também, pegou, enfim, tem o Inter também, que é a Adidas, enfim. O que falaram, né, em Belo Horizonte, por conta do Ronaldo ser Nike, né, de ter uma preferência do Ronaldo pela Nike, alguma coisa assim, forçar uma situação por causa disso, né? Mas até onde eu sei, até onde eu estava lá no Cruzeiro, tinha um contrato lá com a Adidas e tinha sido renovado, e o Galo, na minha época do Galo era Lecoque, e depois entrou a Adidas agora, acho que foi esse ano que entrou a Adidas, então assim... Sim, em julho. Então o mercado... Dia 1º de julho que o Galo começou com a Adidas. Então, acho que é muito assim, se for uma saída da Adidas do Cruzeiro, acho que é muito em relação a essa questão do Ronaldo mesmo, pessoal, assim, que ele tem uma relação muito forte com a Nike e está buscando uma aproximação, né? Mas eu acredito que a Adidas não teria interesse de perder o clube como Cruzeiro ou como Galo, né? Mas isso é muito relativo, acho que tem muitas coisas que a gente não sabe, como o Fabrício falou, né? Tem muitos, até o tipo de contrato de um para outro muda. Essa questão da matéria esportiva é uma relação que vem mudando ao longo dos últimos anos. Hoje a produção é muito mais variável, até para o Palmeiras com a Puma, eles já pensaram que hoje é diferente do contrato da minha época do Palmeiras. Então, é complexo a gente falar muito no anarquismo, assim, sem a gente estar lá dentro para saber. Inclusive o nosso... Eu estava lá na época, né? Óbvio, eu não posso abrir nada, mas eu posso dizer assim, o nosso contrato com a Adidas nem era um contrato muito comum, assim, nem era com a própria Adidas, tinha um intermediário no meio, era muito parecido com o que era do Figueirense, nem era muito parecido, era idêntico com o que era do Figueirense, que também era Adidas na época. E aí até acontece uma coisa que é muito complicada, né? Você explicar para o torcedor, quando você troca uma Adidas por uma outra marca, por uma marca própria, que está melhor para o clube ter uma marca própria, ter uma outra marca, do que ter uma marca Adidas. Enfim, acho que tem muito ego de torcedor envolvido também, que é complicado, né? Boa. Que encontro muito bacana que nós tivemos aqui hoje, né? Acho que os dois principais pontos que nós falamos hoje foi de patrocinados e influenciadores. Influenciadores não era nenhuma pauta aí que a gente estávamos imaginando para o encontro, mas veio à tona porque não tem como, né? Ela tá permeada na Copa do Mundo quando a gente envolve marketing, quando a gente envolve comunicação, divulgação. E uma fala que ficou muito presente na boca do Zanetti, do Fabrício, do Cláudio, né, que pediu desculpas aqui, que teve que sair mais cedo, foi a questão de tudo está sendo muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. E nós que atuamos no marketing e no futebol, se a gente deseja, se a gente espera evoluir junto com essa agilidade e trazer inovações, como o Zanetti disse, da Estrela Bet, do modo em que ela se relaciona com os clubes, trazer inovação no quesito de ativar influenciadores para que os influenciadores divulguem o seu produto, né, da empresa que você está, do clube que você está. Se nós queremos isso, a educação a educação faz parte fundamental disso, né? O processo de aprendizado constante é parte fundamental disso. E também, como o Fabrício disse, logo no início, quando ele se apresentou, você poder estar frente a frente com um cara que vai poder te contratar num clube, que vai poder te contratar numa agência de apostas, enfim, em qualquer espaço, é muito melhor, facilita a educação e contato, network, facilita para que você possa estar muito próximo e se conectar muito mais rápido com essa inovação.
E uma das coisas que eu quero apresentar aqui é um curso novo que o Futebol Interativo tem, que fala de jornalismo no futebol. Em paralelo com ele, também vou apresentar o de comunicação e marketing, que eu imagino que muitos aqui já conheçam, mas eu quero falar de uma aula específica do nosso curso, que tem muito a ver com o que nós falamos aqui hoje. Deixa eu colocar aqui só um momento. Estou compartilhando minha tela. Pronto. O nosso curso de jornalismo, né? Todos os cursos que o Futebol Interativo oferece são aulas online com profissionais parceiros nossos, profissionais que estão aqui, por exemplo, participando conosco, né? O Fabrício, o Cláudio, quem sabe um dia também Rafael esteja conosco como um dos professores. Uma das aulas do curso de jornalismo, de 12 aulas online que tem, é como se relacionar, como ser um influenciador digital no futebol. Eu, que pretendo atuar no jornalismo, além de eu aprender sobre a história de jornalismo, meios de comunicação, assessoria de imprensa, análise de um jogo, análise de uma arbitragem, análise de um match day, como funciona o jornalismo nos clubes, como funciona o departamento de comunicação dos clubes, eu também posso, quem sabe, eu ser um influenciador digital no futebol. E também no setor de comunicação e marketing, nosso curso voltado para comunicação e marketing, a gente fala de gestão de produtos, mídia e engajamento, futebol em sociedade, comunicação estratégica do esporte, uma coisa que a gente falou muito hoje, patrocínio e gestão comercial, uma coisa que a gente falou muito hoje, esporte no contexto de entretenimento, a gente fala do modelo americano, mas também tem a questão desse modelo que está vindo dos Emirados Árabes, do Catar, né, do esporte no contexto ali do entretenimento e social também. Também a gente fala de match day, de inovação. E olha quem está aqui, ó quem são os professores. Cláudio Pereira e o Fabrício são um dos professores do nosso curso da especialização de comunicação e marketing, em que você pode já ter acesso a ela, né? Se você garantir a matrícula hoje, você já pode ter acesso a ela. E o curso de jornalismo, que é um curso novo nosso, esses são um dos professores, nós estamos já fechando com outros, é um curso que vai começar em janeiro. Entretanto, para os dois cursos, após a parte teórica, você tem experiência prática em clube parceiros. Pode ter experiência prática no Coritiba, no Bahia, no América, falado aqui pelo Cláudio, no Azures, né, um clube empresa, no Ipiranga, Jacuipense, enfim, diversos parceiros nossos, PSTC, Maringá, Ijuí, América do Rio, 15 de Piracicaba. Então, tem as 12 aulas online, tem a experiência prática, e se a gente for ver aqui no site, né, o valor que normalmente a pessoa, quando vai adquirir um curso desse, o valor normal, cheio, é R$ 3.497. Mas hoje, quem está participando do nosso encontro, quem está na nossa comunidade, né, que a gente dialoga ali um pouco, tem a oportunidade de adquirir esse curso. Deixa eu só parar o compartilhamento da tela. Pelo valor de 12 vezes de R$ 193, ou se quiser investir à vista, por R$ 1.997. Tem um desconto de R$ 1.500 e ainda, de quebra, adquire um outro curso de marketing. Então, hoje, um dos nossos consultores, lá no grupo nosso da comunidade de marketing, vai abrir para vocês que têm interesse esses dois cursos. Jornalismo no futebol, que ele vai iniciar agora em janeiro, mas adquirindo hoje você tem esse desconto e adquirir um outro curso de marketing, e também comunicação e marketing no futebol, em que você tem a oportunidade de ouvir o Fabrício um pouco mais, tem a oportunidade de ouvir o Cláudio um pouco mais, e a oportunidade de ouvir outros professores do mercado com esse desconto de R$ 1.500 e ainda adquirir no outro curso de marketing. Então, essa é a oportunidade que vai te colocar cara a cara com profissionais do mercado, que vai te colocar durante 2 semanas vivenciando o setor de marketing de um clube, isso não existe no Brasil, e essa é uma oportunidade gigante. E eu queria perguntar para o Rafael e para o Fabrício, se eles tivessem a oportunidade, né, de já ter um curso voltado para o futebol, em marketing, e se eles tivessem a oportunidade de já estar já no clube, de cara, se isso ajudaria eles, se isso facilitaria para eles. Queria saber do Fabrício e do Rafael, se essa oportunidade é uma oportunidade que facilitaria para eles estarem nesse mercado, né, de maneira muito mais rápida,
não precisaria ter que correr atrás ali das pessoas para tomar um café, né, Fabrício? Você já teria garantido 2 semanas ali, junto, tete a tete, com o setor de marketing do clube. Queria saber para vocês o que seria essa oportunidade lá no início da carreira de vocês. E aí pode começar pelo Rafael. Bom, não, com certeza, né? Assim, eu sempre falo uma situação e nisso que você está falando é essencial, né? A gente tem sempre que aliar a teoria à prática, né? Nem tanto nem só o outro, acho que um complementa o outro, né? Então, a experiência prática, isso não tem preço, isso não tem como tirar da pessoa, e obviamente precisa ter essa bagagem teórica para que tenha essa base, né? Para que tenha alguma coisa muito mais sólida do que aprender na marra. Então, é o conjunto da obra, né? E só na prática, só atuando, que a pessoa vai conseguir crescer, né? Então, acho que o melhor caminho possível é a teoria aliada à prática. Isso não tem preço. Eu, inclusive, cheguei até a me oferecer para... Até fiz, na verdade, alguns trabalhos em paralelo, na época que eu estava tomando café, correndo atrás e tudo mais, para alguns clubes menores, para justamente tentar me inserir no mercado, tentar pegar experiência, conhecer mais gente, enfim. Mas foi completamente na raça. Se eu tivesse uma possibilidade de fazer isso sem ter que sofrer tanto, talvez eu tivesse feito na época. E até um dos motivos pelo qual, assim, eu tô entra curso, sai curso, eu continuo nesse curso aí de comunicação e marketing. Muitas vezes até eu tô até apertado de agenda, de compromisso, de trabalho mesmo, assim, tô com mais trabalho do que eu aguento, mas eu não deixo, porque eu sei o quanto isso pode ajudar outras pessoas, como de certa forma eu fui ajudado lá atrás pela paciência de algumas pessoas, tomar café comigo, esse tipo de coisa. Então, eu sempre falo nas aulas, sempre parabenizo quem tá fazendo o curso, porque não há forma melhor de entrar no mercado do que esse tipo de coisa, do que estar se capacitando e estar buscando algum tipo de experiência, alguma proximidade com quem já está no mercado. Nosso mercado é muito fechado, graças a Deus, para quem está vendo agora, ele está começando a abrir com a profissionalização aí do mercado e tudo mais. Assim, acho que na época que o Rafa entrou, era muito complicado. Bem complicado também, ele tem mais tempo de mercado aí do esporte, do futebol do que eu, mas na época que eu entrei foi complicado. Eu acho que a tendência é ir abrindo um pouco mais, mas hoje ainda é bem fechado. Então não tem forma melhor do que você estar se capacitando, estar de frente com quem está no mercado e poder ter algum tipo de experiência prática. A gente está até fechando, viu? Com o futebol interativo, em breve vocês também vão poder ter uma experiência lá na Ponte Preta, principalmente no departamento de marketing e comunicação, que é onde a gente tem um certo controle para colocar o pessoal. Então a gente espera a cada 2 semanas, né, que é 20 dias, né, não é 2 semanas, a cada 20 dias está recebendo alguém lá para ter uma experiência com a gente. Fabrício aí já deu spoiler, né? A gente não chegou nem a divulgar nas redes e tal, mas quem está aqui está tendo a oportunidade de ouvir isso, né? Muito bacana, muito só bacana. Só fecha quando está assinado, né? O Rafa também está no futebol e tal. Só fecha quando está assinado, mas uma brincadeira à parte já tá no caminho já. Legal. O Gabriel aqui, Gabriel Serpa, um dos seus alunos, Fabrício, do curso de comunicação. É o nome aqui que eu vi, conhecido do meio. Legal. Sim, que eu sou, que é mês que vem, se Deus quiser, eu começo a prática, que é no Grande América,
mesmo eu sou atleticano, né, mas o América abriu, né, as portas para mim, né, garra firme, né, que eu fui aluno também do Cláudio, né, do Fabrício, que é a primeira vez que eu converso com o Rafael, né, mas que é uma experiência muito boa, né, que eu tô indo para o quarto período, né, de jornalismo, que, né, o futebol que é interativo abriu, né, as portas para mim realizar, né, sonho de trabalhar em clube, que é que eu vou, né, garra firme, né, que é na prática, né, no, no, no América. Que será uma experiência top, né? Vou morar sozinho depois, né, de 24 anos morando com os meus pais, mas, né, agarrar com Deus. Muito obrigado, né, o Fabrício, né, o Cláudio tá ausente agora, né? Que o futebol aqui é interativo, né, por estar, né, auxiliando, né, a minha carreira jornalística que é esportiva. Boa, tá aí, comentário do nosso aluno. Pode falar, Zanetti, desculpa. Não, é só para falar que é show de bola aí pro Gabriel, sucesso para ele aí na nova empreitada, né? Na torcida aqui, para que dê tudo certo. Perfeito. Rafael e Fabrício, vocês têm comentários finais a respeito do nosso papo aqui? Patrick, só fazer uma pergunta pro Rafael. O Rafa, que é um amigo meu já trabalhou aí no Estrela Bet, o Walter Saldanha, né? Conheço Saldanha, trabalha com a gente aqui no marketing, sim. Que continua aí ainda? Não tá mais não. Saldanha Galo, né? Que é grande amigo meu. A gente tinha um canal no YouTube junto. Aham. Legal, velho. É amigão meu. Legal. Show de bola, gente boa aí. Boa. Querem falar as falas finais aí, Fabrício e Rafael, por favor? Não, só para agradecer aí o pessoal que está aqui até agora, né? Achei o papo sensacional, estou à disposição de vocês aí, que precisar de alguma coisa, né? Mais outro dessa aqui, qualquer situação de curso, aí a gente está à disposição. Uma boa noite a todos aí, obrigado pela paciência. Boa, legal, Rafael. O pessoal vai te contactar aí para você estar mais próximo de nós. Eu também, cara, queria agradecer o pessoal de Futebol Interativo pelo convite. Sempre é bom participar desse tipo de... Tanto das aulas que vocês me convidam para dar no curso, quanto esse tipo de bate-papo e tudo mais. Eu sempre digo nas aulas e repito hoje, porque é a mesma coisa. Quando eu participo de uma coisa dessa, quando eu dou uma aula, principalmente porque a minha aula é mais um bate-papo do que uma própria aula, eu aprendo mais do que eu ensino. Eu aprendo mais com as perguntas, que me fazem raciocinar sobre as respostas. Eu aprendo muito com o que o pessoal acrescenta, com os adendos e tudo mais. Hoje, principalmente, aprendi muito aí com o Rafa, com o Cláudio, enfim. Então, queria agradecer pelo convite, que para mim não deixa também de ser uma capacitação. Toda vez que eu estou aqui falando alguma coisa e respondendo algum tipo de pergunta e debatendo alguma coisa, não deixa de ser uma capacitação. E agradecer também ao Rafa, o Cláudio não está aqui, mas agradecer ao Rafa aí pelo bate-papo. Tamo junto, velho. Sempre. E parabenizar, agradecer também ao pessoal que participou, mas também parabenizar. Como eu sempre digo, o melhor caminho é esse: participar, bater papo e tudo mais. E aqui é legal
diferente do que acontece aí nas lives de YouTube, etc. Aqui é legal porque vocês têm a oportunidade de abrir o microfone, perguntar, conversar com a gente e tudo mais, e isso acontece também nas aulas. Então, parabéns pela vontade, por estar desde 8 horas até agora, 9h46, nos ouvindo, batendo papo com a gente. Isso aí vai fazer a diferença. Boa, acho que o Fabrício caiu, mas agradecer mesmo a participação do Rafael, do Fabrício, do Cláudio. Ele caiu lá. Agradecer, né? Apresentou o Rafael, o Fabrício, do Cláudio. Esse tipo de atividade. Pode falar, Fabrício. Acho que travou. Não sei nem onde é que parou quando eu estava falando. Então, parabenizar o pessoal aí que participou. Isso vai fazer a diferença no futuro. E desejar uma boa noite aí. Boa. Você parou bem nessa parte mesmo, de agradecer as pessoas de estarem conosco aí até 9h45, né? Falando sobre isso. É isso aí. Então é isso. Eu disse que isso vai fazer a diferença lá na frente. Realmente, faz a diferença. Esse tipo de esforço é que vai fazer a diferença. Faz a diferença, realmente. Em período de Copa, né? Na terça-feira, poderia estar ocupado fazendo outras coisas, estão aqui adquirindo conhecimento, podendo abrir microfone, perguntar para o Rafael, para o Fabrício, para o Cláudio. Realmente isso faz diferença na vida de vocês. A educação realmente transforma. E esses momentos são momentos em que, de pouco em pouco, a gente vai construindo uma mentalidade mais ampla, um conhecimento mais amplo sobre futebol, espaços de conexão, realmente é muito importante. Novamente, queria agradecer ao Fabrício, ao Rafael, ao Cláudio, né, que não está aqui, por dar esse espaço aí de mais de 1h30, a gente bater esse papo sobre marketing, Copa do Mundo, patrocinadores, ativações, influenciadores, agradecer a todos que participaram, principalmente aqueles que abriram o microfone, né, que se dispuseram a fazer perguntas, a galera que comentou aqui, parabéns, muito legal, mais momentos como esse nós teremos ao longo do ano, mesclando com lives, né, a live que o Fabrício falou, a gente não tem essa oportunidade de abrir o microfone e perguntar, aqui a gente tem, a ideia é que esses encontros fiquem cada vez maiores, essa comunidade fique cada vez mais engajada, e é isso. Obrigado por esse tempo, boa noite a vocês, e uma excelente semana, e quem sabe num segundo momento a gente esteja falando aí sobre como será agora o Hexa e marketing no futebol, né? Como a gente vai tratar agora do Hexa. E é isso. Boa noite, pessoal. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tamo junto. Valeu. Falou, muito obrigado.